Filho. O entrevistado do dia. Estamos agora com a senadora Nilda Gondim. Boa tarde, senadora, seja bem-vinda ao 360 Graus. Nós estamos honrados. Sérgio deixou a primeira pergunta, pediu para a senhora fazer uma avaliação, da conjuntura, do quadro que a gente acabou de conversar, do nosso editorial. Boa tarde a todos os ouvintes do 360 Graus, que acompanham vocês diariamente. Boa tarde também a essa equipe maravilhosa, Ítalo, Marconi, Fábio, Adriana, J. Filho, professor União e você, Décio, que é a pessoa, o personagem mais importante desse conjunto todo. E parabenizo você porque está num estúdio, num local excelente, com uma estrutura maravilhosa. Então, você, de conforto e apoio e assistência a todas as pessoas que você convive com você. Então, isso é maravilhoso. Agora, com referência à pergunta de Sérgio, do jornalista Sérgio Botelho, a quem o cumprimento, eu analiso de uma forma diferente. Eu acho que o Brasil não suporta viver mais uma ditadura. Não suporta. Primeiro porque a gente sabe, quem presenciou a ditadura, viveu intensamente e sofreu a ditadura, que foram vidas ceifadas, foram pessoas perseguidas, deputados presos, enfim, eu vivi a ditadura. E posso dizer de cátedra, foi o pior momento da nossa vida, porque, minha gente, tolhei a liberdade. Nós temos que preservar a democracia, o Estado de Direito democrático. A ditadura não comporta, é um retrocesso. Enfim, é uma coisa assim insuportável até, o nome até magoa, choca profundamente, porque o que nós vivemos não podemos absolutamente admitir, permitir, aceitar e ser conivente com isso, absolutamente. O que aconteceu na sua família durante o regime militar? Minha família, meu pai foi cassado, meu marido foi cassado, meu sogro, por conta disso, também faleceu, por tanta trauma. E quantas mães que não tiveram o direito de sepultar seus filhos em plena ditadura? Quantas vidas foram ceifadas? Não por esse vírus que está atacando, mas pela arma, pela ditadura, pela arbitrariedade que aconteceu, tudo isso conosco. Então, nós não podemos retroceder. A liberdade e a democracia tem que ser respeitada e preservada. Essa é a verdade. Marconi. Senadora, a senhora tem um projeto bastante interessante. Não sei se é um projeto da senhora, me desculpe. Não sei se é um projeto da senhora ou é uma emenda ou uma proposta nesse sentido, que é justamente de centralizar as audiências demandadas pela Justiça em relação às mulheres. Eu não sei se eu estou lembrado disso, se é projeto de autoria da senhora ou alguma iniciativa também nesse sentido. Não, não é do meu projeto, mas o que eu tenho com as mulheres eu sou uma defensora árdua das mulheres. Sempre fui quando fui deputada federal e continuo sendo no Senado. Nós somos 12 senadoras, mas são 12 guerreiras que defendem de forma assim categórica tanto a mulher e as pessoas vulneráveis, não só a mulher, mas a criança, o adolescente, o idoso, as pessoas que merecem realmente um olhar diferente. Nós estamos sempre presentes. Então, nós conseguimos agora uma grande conquista. Eu tenho um projeto
diversos projetos para mulheres. Inclusive, eu apresentei já 9 projetos nesses 4 meses e meio de atuação parlamentar no Congresso Nacional. Então, já apresentei para a criança, para as creches, para o retorno das crianças, para que as crianças e os adolescentes com deficiência tenham direito às suas matrículas com prioridade, para as crianças que estão vivendo a violência em casa, possam também ter matrícula prioritária, para não viver um ambiente em casa de hostilidade, de conflito entre o pai e a mãe, vendo aquele drama, que isso vai repercutir na formação deles. E ontem eu tive a oportunidade de ver exatamente esse meu projeto sendo comentado ontem no Jornal Nacional. As crianças que ficam sem escola, que ficam vivendo outros conflitos, isso é errado. Quer dizer, a creche tem que proporcionar isso, a volta à escola das crianças, e ter as crianças aquele ambiente saudável, aquele ambiente com os coleguinhas interagindo, e não viver um ambiente hostil dentro de casa. Então, eu tenho diversos projetos aqui que a gente se lembra depois, e vou mostrar a você os restantes. Quer dizer, também de ter o empregador de demitir as pessoas por discriminação contra as pessoas. Então, é outro projeto nosso. Outro projeto que as pessoas que têm deficiência ter condições de trabalhar, mas ter um pouquinho de espaço, reduzir um pouco o horário, porque geralmente a pessoa que tem alguma deficiência, ele se cansa mais do que uma pessoa normal. Eu acho que esse olhar tem que ser visto pelo empregador que diga. Então, eu já fiz essa parte e continuo fazendo. E depois dessa pandemia, a pandemia limita muita gente nas comissões, que ainda não estão funcionando como deviam, né? Mas nós vamos, se Deus quiser, voltar a ter aquela atividade mais presencial do que remota, né? Tá para fazer uma notícia de hoje. Pois não. Né? A Justiça de São Paulo confirmando a primeira demissão de uma funcionária que atua no setor de limpeza, de desinfecção de um hospital público, porque ela se recusou a tomar a vacina. A senhora tem um projeto, né, que faculta, né, abre o direito do empregador de demitir por justa causa o funcionário que se recusar a tomar a vacina. O entendimento da Justiça é muito similar ao argumento que a senhora apresentou no projeto, que é o seguinte, que o direito da pessoa de recusar a vacina esbarra no direito coletivo, né, de ter a blindagem contra esse vírus tão letal. E a senhora, eu sei, acompanha em suas redes sociais, sofreu duro ataque dos negacionistas. Aliás, Adriana, eu ainda estou sofrendo. Pois é. E agora mesmo você viu o nosso chefe de gabinete mandar uma denúncia horrível contra mim, né? Quer dizer, eles, os fake news da São vida... ataques, né? São ataques... Os ataques... muito odiosos. Uma denúncia não, um ataque. Agora, eu sei que estou incomodando. E quando eu apresentei esse projeto, os nossos assessores disseram, é um projeto polêmico. Eu digo, mas eu não tenho por que não apresentar. Porque eu não estou... Eu quero, o meu objetivo é despertar as pessoas de que só a vacina salva. Despertar as pessoas que o Supremo Tribunal Federal já tem jurisprudência do Supremo dizendo que é obrigação de todos se vacinarem. O Ministério Público do Trabalho também já obrigou. As professoras do CEUB também já deram todas as declarações. Enfim, isso, minha gente, é a coisa mais obrigatória que deve ser no momento de hoje. Não existe outro remédio, não existe outro meio, senão a vacina, Décio. Todos nós temos que nos vacinar. Aí ficam esses fake news da vida, que ficam negativistas, que acham que vermectina resolve o problema. É por isso.
E eu disse ontem e continuo dizendo, nós estamos com 550 mil pessoas vítimas do Covid no Brasil, exatamente pela negligência do senhor presidente, que evitou comprar as vacinas, que devia ter comprado as vacinas, e que não comprou, e que nós estamos com 550 mil pessoas mortas. Então, esse é o drama, esse é o cenário que nós estamos vivenciando agora no Brasil. Oswaldo Cruz, na época qual era? Em 1900. Foi uma varíola, uma peste. Na época da varíola no Brasil, lá, século acho que 19, né? 1904, Rio de Janeiro. Exatamente. Ele era o governador do Rio e ele começou a aprender. Começaram a inventar essa história de que vira jacaré, vira não sei o que e tal. Na época diziam que as pessoas iam ficar com fisionomia bovina. Pois ele mandou prender, baixou lá um decreto, mandava prender as pessoas que não queriam se vacinar, por um motivo muito simples. Quem não quer se vacinar está cometendo um crime contra os outros, porque todo mundo se vacina, aquele que não se vacina passa a ser o vetor da doença. Quer dizer, há um problema sanitário coletivo e aquele dentro de uma empresa, por exemplo, dentro de uma empresa existem 20 funcionários, 19 se vacinam e um se nega a tomar a vacina. Esse que está se negando a tomar vacina... contamina a família e os colegas. Exatamente. Ele é um vetor do vírus, é o sócio do vírus. E sabe quem vai ser penalizado? Você que é o empregador. Então porque permitiu que um funcionário seu não se vacinasse. Estaria cometendo como se fosse um crime doloso. Doloso. Porque ele tem a intenção, tem intenção de matar. Então, Marcelo, palmas aqui para o projeto da senadora Nilda Gundin. Muito oportuna a pergunta de Adriana. Nós vamos a um breve intervalo comercial para a senhora tomar uma aguinha, um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Olha, lembrando que no segundo horário, entre as 13 e as 14 horas, estará conosco aqui o Ruth Avelino, que é presidente da PBTU. Vamos faturar, Marcelo? Vamos faturar, já voltamos! A informação por todos os ângulos. 360 graus. Um giro completo pela notícia. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Vai arriscar ficar sem alta segurança enquanto todo mundo está em casa? Contrate o serviço de portaria virtual da Planserve, uma tecnologia exclusiva que dispõe de portaria monitorada à distância, sem necessidade de porteiro físico. A solução moderna para quem quer mais segurança e diminuir custos. E agora com portaria telepresencial. Ponha a segurança em primeiro lugar com quem entende do assunto. Planserve 3225-4663. Acesse planserverh.com.br. Agora tem trabalho. A Prefeitura lançou o maior programa de infraestrutura da história de João Pessoa. Mais de 1 bilhão em investimentos, como o calçamento de 500 ruas e 150 quilômetros de asfalto novo. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. Comemore com a gente os 70 anos da São Brás. Participe da promoção Sabor de Prêmios. São Brás 70 anos, sabor de prêmios pra você. A sorte vai te sorrir, participe e comece a concorrer. São 10 carros e um apartamento. Mais de R$1 milhão em
prêmios. A cada 4 produtos cadastrados no site da promoção, você ganha um número da sorte para concorrer. Cadastrando qualquer café São Brás, você ganha um número extra. Eu tô sentindo que você tá com sorte. Agora tem trabalho. A Prefeitura já iniciou a construção de 5 novos conjuntos habitacionais. Serão 3.852 novas moradias. E isso é só o começo. Prefeitura de João Pessoa. Cidade que cuida. Alô, pessoal! O programa Tá na Mesa do Governo da Paraíba tá chegando na cidade! São 25 mil refeições todos os dias por apenas R$1. Eu disse R$1 para incentivar os restaurantes e, claro, quem tem fome gostasse. Agora tá massa. Chegou na hora certa. Uma delícia. Comida de verdade. Tá na mesa. Governo do Estado, somos todos Paraíba. Quer aparecer? Se você quer aparecer, grande público. Convencer e seu produto oferecer pra todo mundo. A Caju Conecta tem a mídia certa para a sua empresa. Publicidade em ônibus, incluindo Wi-Fi, táxi e mídia humana. Quer aparecer? Anuncia aqui. Caju Conecta. Fone 991567381. Comercialcajuconecta.com.br. Na hora H, help, pro que você precisar. Na hora H, help, pro aperto acabar. Na hora H, help, pro remédio comprar. Na hora H, help, pra você não se preocupar. Na hora H, help, pra reforma da casa. Na hora H, help, pras contas do mês. Na hora H, help, se a geladeira pifar. Na hora H, help, se o seu carro quebrar. Na hora H. Conheça uma de nossas lojas e saia do aperto hoje mesmo. Help Santa Rita, Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, 72, Centro, vizinho ao Banco do Brasil. 3033-5838. 3033-5838. E Help Bahia, Avenida Liberdade, 3655, em frente ao Banco do Brasil. 3232-10. 12 32 32 10 12. Na hora H, help. Aniversário solidário Óticas Diniz. Você pode participar dessa grande campanha das Óticas Diniz de Santa Rita e Bahia, doando 2 quilos de alimentos não perecíveis e ainda adquirir produtos e serviços de altíssima qualidade com preços pra lá de especiais. Confira! Óculos de grau completos com lentes monofocais antirreflexo ou multifocais incolor por apenas 10 vezes de R$ 29,90. Lentes monofocais fotossensíveis e antirreflexos por apenas 10 vezes de R$ 19,90. Tratamento antirreflexo inteiramente grátis nas compras das suas lentes multifocais de qualquer marca. Ofertas e solidariedade na maior e melhor rede de óticas do Brasil. Fala com a Diniz. Em Bahia, na Avenida Liberdade, 3702, Centro. Ou pelo Diniz Zap, 99113-9696. Em Santa Rita, na Rua Siqueira Campos, número 36, Centro. Ou pelo Diniz Zap, 99315-1115. Tá pensando em construir? Tá pensando em reformar? Atacadão Freire. Preço baixo como aqui não há. Atacadão Freire. Atacadão Freire. Material de construção é no Atacadão. Em Santa Rita, Praça Antenor Navarro, antiga Praça da Rural, no centro. Atacadão Freire.
Tá procurando uma solução para higienizar os ambientes do seu negócio? A Planserve Terceirização dispõe do serviço de sanitização com quaternário de amônia de 5ª geração. O produto indicado pela Anvisa para desinfecção da Covid-19, que elimina 99,9% das bactérias e não causa alergia, não tem cheiro e nem deixa manchas. Previna sua empresa da Covid-19 com a Planserve. Fone 32254663. Acesse planserverh.com.br. A FM Líder, a rádio mais popular da Paraíba. 360 graus. A informação por todos os ângulos. Nunca o rádio foi tão longe, mergulhou tão fundo e revelou tanto. 360 graus. Um giro completo pela notícia. Meio-dia e 44 em toda a Paraíba. Estamos aqui entrevistando a senadora Nilda Gondim. Ítalo vai fazer... Deixa a Ítalo fazer. Ítalo vai fazer uma pergunta agora. Enquanto isso, na sala de justiça, o garoto prodígio. Boa tarde, senadora Nilda, né? Um prazer recebê-la. Boa tarde, Ítalo. Foi um prazer muito grande estar aqui. Pois é, eu queria perguntar o seguinte, né? A gente falou no começo do programa da, digamos assim, a falsa humildade do prefeito de Campina, Bruno Cunha Lima, né? Que começou o ano de 2021 descendo o cacete no governador e agora estende o pinico, pedindo ajuda, né? E a gente vê que é pura conveniência política, né? Porque com essa recessão, de repente, os cofres da prefeitura de Campina venham mal, né? Ele já tinha recebido mal essa herança e aí está precisando de todo tipo de ajuda, inclusive o seu mandato, né? Mesmo sendo oposição à prefeitura, a gente sabe que tanto a senhora como o senador veneziano são do MDB, fazem parte da oposição, mas apenas o seu mandato mandou 34 milhões para Campina Grande, para o centro de convenções. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse recurso destinado e qual a expectativa para esse aparelho lá na cidade. Com certeza, Ítalo. Eu tive o prazer e a satisfação, juntamente com o nosso senador veneziano, direcionar 34 milhões de reais. Inclusive, esse dinheiro, uma parte já está via governo estadual, que o nosso governador vai implantar um projeto arrojado, uma arquitetura moderna, o Centro de Convenções de Campina Grande, que vai servir tanto a Campina Grande como ao compartimento da Borborema. Fomentar principalmente a cultura, né, onde vai ter todo o apoio cultural, conferências, seminários, vai ser realmente, Campina Grande precisa. E eu tenho a absoluta certeza que o governador está empenhadíssimo e vai ter a ajuda da bancada. A bancada está ajudando e eu e venezianos, já colocamos 34 milhões de reais. Então, quase 35. Então, é realmente um projeto arrojado e onde Campina Grande precisa. Porque, Ítalo, eu penso diferente de Bruno, penso diferente de Romero. Eu preciso dizer isso. Quando eu fui deputada federal, eu mandei emenda para Romero, 300 mil reais para a São João de Campina Grande. Acredite se quiser, essa emenda ele não usou. Porque foi direcionada por mim. Eu mandei também 6 vans equipadas para as instituições de caridades, citando o nome de cada entidade. Ele passou os 2 mandatos sem mandar. Quando eu insisti, cobrei... E ainda fechou aparelhos deixados pela gestão do senador veneziano, Quando né? eu insisti, cobrei, né? Aí ele viu que não podia mais deixar de fazer. Ele fez um sorteio aparente e só beneficiou 3 instituições minhas e deixou 3 de lado. Então, é um governo de ódio, é um governo do ódio. E eu espero que não aconteça com Bruno o que aconteceu com o Romero Rodrigues. Eu espero que ele aceite, pelo menos ele está procurando agora o governador, né? Então, eu acho que a obrigação nossa, como político, como representante do povo, é levar a emenda, não para o prefeito, é para a cidade. É isso que eu acho.
Adriana. Senadora, uma pergunta sensível agora. Segundo o levantamento do Instituto PET Brasil, nós temos atualmente no país 3.900.000 animais em situação de vulnerabilidade, abandonados, né? Na rua, contraindo doenças, também espalhando doenças. E a senhora tem uma iniciativa, né? Parece-me que destinou emendas para a construção de um equipamento de acolhimento e tratamento de animais, é isso, em João Pessoa? Sim, sim. Eu, inclusive, ontem, eu estava em Gerardo e fiquei com raiva de mim mesmo, porque não tive a oportunidade de falar sobre isso, que para mim é tão importante os animais, quanto o que eu estou fazendo como centro de convenções, como eu estou fazendo para a Casa da Mulher Brasileira, que nós vamos ter essa Casa da Mulher Brasileira. Olha, eu direcionei uma emenda de 1.200.000, Décio, para o prefeito Cícero Lucena. Mas antes, eu tive a oportunidade e a iniciativa de ir lá no prédio, né, na prefeitura. Em Água Fria. Pronto. Aí fui, mesmo com essa pandemia, mas eu fui e perguntei, prefeito, o senhor quer esta emenda nossa? Eu vou direcionar. Se o senhor quiser e assumir um compromisso comigo de que vai aplicar a emenda, eu apresento. E ele então foi imediatamente, ele disse, eu agradeço a senhora e vou assumir esse compromisso com a senhora de fazer ou uma clínica ou melhorar o zoonose, uma estrutura. Eu quero uma estrutura para os animais abandonados, os animais de rua, aqueles que não têm proteção nem apoio, que nessa pandemia aumentou muito os animais abandonados, e é exatamente esse olhar que eu quero para os animais, que o zoonose aqui é muito deficiente, há muitas reclamações contra o zoonose, então o que eu quero é que esse 1.200.000 seja aplicado. E eu parabenizo, sabe quem? Um vereador Guga, não sei, eu tive a oportunidade de conhecer o vereador Guga, que soube dessa emenda minha, e esteve em Brasília, tivemos juntos conversando, e ele tem um projeto que é para fazer o hospital dos animais. Ele ficou muito feliz com essa minha emenda e eu disse, vamos continuar trabalhando juntos, vereador, porque a sua causa eu também abracei. Ele é muito comprometido com os animais. Isso aí é a política do bem, é fazer o bem sem olhar a quem. É ser republicano. Veja a diferença de postura entre o prefeito Cícero Lucena, né, que lhe acolheu e se comprometeu, e o Bruno ou Romero Rodrigues, que faz aquela coisa ainda, infelizmente, paroquial. O próprio prefeito já anunciou a condição. Anunciou. Inclusive, eu fiz questão de receber dele esse compromisso, porque muitas vezes a gente dá uma emenda, você sabe disso, às vezes a pessoa faz e não quer, e recebe a emenda, direciona para outras coisas mais, ou então não faz, e é o caso que o Romero Rodrigues fez comigo. Então, eu fiquei muito temerosa, eu disse, não, eu faço questão de falar com ele. Cícero é diferenciado. J. Filho, a sua pergunta. Inicialmente, boa tarde, senadora, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, amigo, fico muito feliz. Obrigado. Senadora, vamos falar um pouco de eleições no próximo ano. A senhora vai concorrer à reeleição? Ou já vi dizer por aí que a senhora não quer ir para a reeleição? Isso é definitivo? Se é que a senhora falou que não vai para a reeleição, já é definitivo ou pode a senhora mudar de ideia daqui para lá? Meu amigo, deixa eu lhe dizer, por mim, claro que eu encerro com 1 ano e meio, eu encerro meu mandato de senadora. Eu quero fazer, como eu disse aos meus amigos assessores, eu quero fazer de 1 ano e meio, 4 anos, como fiz como deputada federal. Eu não digo com o tempo de veneziano, porque será impossível chegar a tanta coisa, mas eu disse que quero fazer em 1 ano e meio o que eu fiz como deputada federal, que foi um trabalho altamente construtivo e reconhecido. Então, eu quero
me despedir com esse mandato. Mas eu digo sempre que às vezes a gente, como política, a gente não se governa, às vezes não faz a vontade que a gente quer. Eu quero respirar o ar puro da Fazenda Campo de Boi, que eu amo, os animais que eu quero bem profundo. Eu tenho animais de toda espécie. E tem um Bruce lá também, né? Ah, tem um Bruce que é meu filho além desse Bruce. Eu tenho um Bruce também. Mas o Bruce, Vitalzinho colocou, ele é muito amigável. É para os de casa. Mas ele de vez em quando mata minhas galinhas. E eu já botei uma porteira lá e uma cerca para evitar isso. Mas eu amo o Bruce. Então, é uma vida que eu não tive até então, porque não é brincadeira. Eu vivo na política com a idade de 15 anos de idade. 15 anos de idade. Então, você veja quanto tempo, meus amigos, eu naquela época que permaneço na política. Né? Senador, na época que o seu pai foi governador, o Pedro Moreno Gondim, saudoso, morava no palácio ainda, não? A família morava no palácio? Nós chegamos a morar no palácio, sim. Mas por pouco tempo, porque meu pai também não gostava, nem a gente. Porque Ariano Suassuna nasceu no palácio, por exemplo, né? A gente não ficava à vontade. Aí foi quando meu pai, quer dizer, o governo do estado, alugou uma casa no Manaíra, onde eu me casei, lá numa casa lá na frente para o mar. Né? Meu pai amava o mar e gostava muito de caminhar com os cachorros dele, né? Meu pai era um atleta, né? Entendi. Acima de tudo, uma pessoa humaníssima, e eu rendo sempre as homenagens a ele. Agora, o senador, a senhora falou no saudoso seu pai, e eu sou do interior, mas eu acho interessante dessa, porque as pessoas, quando falam em governo assim, os governos que a Paraíba já teve, aí o cara sempre diz, isso aí, agora eu queria que fosse no tempo de Pedro Gondim. Aí eu me lembrei agora que assim, porque ele foi, não foi do meu tempo, mas ele foi, acho que foi bem querido pelas pessoas na época veja que a história cobra, né? Quando você faz o bem, né? A história fica, vocês 100 anos depois, eu digo isso porque eu tive a oportunidade de coordenar o centenário de Pedro Gondim e nós viajamos juntos. Nós viajamos juntos e tal, contando a história. Eu sei a história toda de Pedro Gondim, até pela necessidade. Você não viveu o tempo de meu pai, mas você viveu a história de meu pai. Verdade. Aquela história de amor, de fraternidade, de igualdade. Meu pai era um homem altamente sensível e muito solidário e de um olhar sempre para os vulneráveis, para as pessoas mais humildes. Funcionário público adorava meu pai, porque ele sempre dava um aumento que achava justo. A polícia também. Enfim, meu pai era um ser assim, sobrenatural. Senadora, deixa eu fazer uma pergunta à senhora, e é bastante curta essa pergunta. 2022 será um ano das mulheres? Simone Tebet na presidência da República? Eu acho que nós conquistamos muito espaço. Conquistamos e vamos conquistar mais. Sabe por quê? Porque agora o próprio Rodrigo Pacheco, eu tenho que fazer justiça. Ele foi muito sensível à causa da mulher. Deu oportunidade a apresentar projetos, deu oportunidade a relatar projetos. E nos trata com muito respeito e com muita consideração. E nós temos uma líder, olhe, e que líder, a Simone Tebet. Ela vem da história política do pai dela, foi prefeita, ela foi muita coisa e está sendo a nossa líder. É uma líder altamente solidária, amiga, competente, preparada, que está dando um show na CPI, né? com perguntas altamente construtivas, né? Enfim, ela tem tido uma atuação brilhante como senadora. E ela é do MDB, né? Já falam nela como candidata a presidente. Já falam nela como candidata a presidente. Pode ser também, falam também a vice, para ser a vice de Lula, muita gente fala. Pois é, então ela realmente nos representa com muito orgulho. Eu queria só fazer um comentário aqui, que a gente falou de Pedro Gondim, e eu vi que a senhora se emocionou. Quando eu estava na coordenação do centenário de Pedro Gondim,
Eu e Lúcio Vilar, o cineasta Lúcio Vilar, que dirigiu o documentário, porque nós reeditamos um livro, nós lançamos uma literatura de cordel e nós lançamos um documentário e uma exposição itinerante. Nesse projeto do documentário, nós conversamos com o cineasta, eu faço questão sempre de dizer isso às pessoas, Walter Lima Júnior. Walter Lima Júnior é o cineasta do filme Menino de Engenho, que, lançado em 1965, foi o maior sucesso daquele período de bilheteria do Brasil. Foi o primeiro filme de Walter Lima Júnior, depois ele teve uma carreira vitoriosa. Mas conversando com Walter Lima Júnior, nós perguntamos a ele como foi o encontro dele com o governador Pedro Gondim. E ele narrou exatamente assim, disse, olha, foi uma coisa surpreendente que nunca mais se repetiu na minha vida. Eu fui ao palácio, pedi ao governador Pedro Gondim algum tipo de ajuda, porque naquela época o cinema brasileiro ainda estava engateando, para a gente realizar uma obra de um paraibano ilustre, Zé Lins do Rego, Menino de Engenho, baseado no livro. Chegando lá, eu fui muito bem recebido e disse assim, governador, eu vim aqui lhe pedir apoio para esse trabalho do cinema brasileiro. E ele imaginava, ele ia dizer a Pedro na sequência que hospedagem, às vezes ele precisa de isso, daquilo, tá? E logística. Aí Pedro virou para ele e disse assim, ô Walter, você tem aí o orçamento desse filme? Ele disse, governador, o filme está orçado, eu não lembro o valor, o filme está orçado em X reais. Pedro Gondim olhou para ele e disse, está autorizado. Pedro Gondim, o governo do estado, Pedro autorizou tudo que fosse necessário para realizar o filme. Primeiro, porque era a obra de um grande paraibano. Segundo, porque ia projetar a Paraíba como projetou. Segundo, porque Pedro Gondim era um grande incentivador da cultura. Ele era louco por cultura. Tudo que fosse cultura, ele abraçava. Odécio, você não pode se lembrar, mas eu... Claro. Ele colocou cultura nos municípios. Exatamente. Ele mandava itinerante. Cultura itinerante. Eu pesquisei um projeto de ação itinerante. Levava a nossa música, tudo grátis, em praça pública, para as pessoas, numa época, Marconi, que não era tão fácil. União, eu vou deixar o professor União. União alcançou o governo de Pedro Gondim. União já tem 70 anos. Agora, um momento histórico. Em 1962, a cidade de Arara pertencia à Serraria. E havia uma grande rivalidade entre União é de Arara e Serraria. Eu nasci em Arara. A minha família, minha mãe é dos Correia Lima de Pilões. Meu avô foi dono do engenho de Poções, ali em Pilões. E eu tinha 12 anos de idade. Eu já cheguei a meus 70, graças a Deus. E eu me lembro de um dia assim, fora de série. Foi uma comitiva comandada pelo meu pai, Denis Pereira Maia, conversar com o governador Pedro Gondim. Para a gente se desligar de Serra, antecipar como se diz, a cidade de Arara. E o governador Pedro Gondim autorizou. Isso foi uma festa fantástica. E foi a primeira vez que a minha cidade também viu um avião passando rasante, que era aquele aviãozinho de 3, 4 pessoas, que descia em Solânia. Sim. E ele vinha em passeata, que Pedro Gondim, todo mundo sabe que foi um dos governadores mais populares da história política, da história da Paraíba. E em 1962, ainda me lembro, quando ele almoçou lá em casa, de lá do Capitão Belmont, que era todo elegante, era um oficial. Pedro Belmont, todo elegante. Meu tio, que comandava toda a maçonaria ali em Solânia, Zezito Bahia, e foi recebido lá em casa, e depois uma grande festa no grupo escolar Anésio Moreno. Anésio Moreno. E esse grupo escolar hoje é uma escola estadual. Então eu quero aqui fazer esse registro público, que eu tenho inclusive essa foto lá em casa. Mandei até uma vez para Veneziano. Essa foto lá em casa, papai, Pedro Gondim, Coronel Belmont, tio Zezito e toda comitiva, no ano de 1962.
E me lembro como se fosse hoje. Pedro Gondim, havia duas pessoas que levavam multidões no interior. Era Frei Damião, quando chegava naquela área, e Pedro Gondim quando ia viajar. Meu pai era muito popular, muito humano, muito solidário. Meu pai fez história aqui na Paraíba e marcou a sua vida aqui. Me marcou até hoje esse encontro. Poucas pessoas sabem, mas o jornalista Wellington Farias, eu até peço a Adriana, eu estou tentando fazer aqui contato com o Wellington, eu até peço a Adriana. Afilhado do meu pai. O jornalista Wellington Farias é afilhado. É afilhado do meu pai. Porque o pai de Wellington Farias, Seu Salles, era um auxiliar pessoal de Pedro, não era? Seu Salles não era só, Seu Salles era um irmão de meu pai. Porque ele tinha tanto amor e admiração ao meu pai e frequentava a nossa casa como se fosse membro da família. Então, o Wellington, minha mãe tinha falecido e foi minha irmã que representou minha mãe para batizar o Wellington, segundo o Wellington, porque eu não me lembro disso, mas ele conta a história todinha. A foto do pai de Wellington com Pedro Gondim, que o Wellington não tinha, eu consegui no centenário de Pedro Gondim. Eu consegui e fiz uma cópia dele, o Wellington não tinha, ele se emocionou, foi receber de mim lá na GCA. Fiquei feliz porque ele fez todos os exames, ele está bem, graças a Deus. Vamos tentar fazer contato aí com o Wellington Farias para ele dar o depoimento. Mas, senadora Nilda Gondim, eu tenho que lhe fazer essa pergunta para a gente ir para o intervalo. O MDB conseguiu falar com o Wellington? Vamos botar ele aqui, traz ele aí. Conseguiu? Você quer? Vamos botar ele aí, você mesmo bota ele no ar aí, bota no Viva Voz. Não, traga para cá, Adriana. Adriana, traga aqui que eu boto. Antes de chamar o intervalo, senadora Nilda Gondim, o MDB tem 2 senadores, tem um plantel incrível. O MDB tem o ex-governador Roberto Paulino. O MDB tem Ranieri Paulino, tem Márcio Roberto, Júlio Roberto, André Gadeira, Dr. Verdicinho, tem história, tem o legado de Zé Maranhão, de Humberto Lucena, de Antônio Mariz. Ontem, o ex-senador Roberto Paulino, ex-governador, foi nomeado chefe da Casa Civil, secretário-chefe, voltando ao Palácio. Daqui a pouco, eu quero que a senhora faça uma avaliação do governo João Azevedo. Antes, eu vou botar aqui o Wellington Farias. Está me ouvindo, Wellington? Estou lhe ouvindo. Você já está, você está no ar. Eu queria, estamos aqui com a senadora Nilda Gondim e a gente teve um momento aqui de relembrar a história de Pedro, e a gente conversando aqui, ela estava lembrando de Seu Salles e do amor que Pedro tinha por ele e da amizade de vice-versa, e que você é afilhado de Pedro Gondim. Então, assim, eu abri espaço aqui para você contar um pouco dessa história, o Wellington Farias. Boa tarde a todos. Bom, eu não vou muito me aprofundar na história não, porque eu me emociono. Nós estamos lhe ouvindo. Pode se emocione. Se emocione. Pois não, mas... Não, Pedro Gondim era meu padrinho, amicíssimo do meu pai. E no momento crucial da vida do meu pai, houve um entrevero, só para você ter uma ideia, houve um entrevero entre 2 grandes amigos de Pedro Gondim. Meu pai, o amigo pobre, e o outro camarada, o amigo rico. E o amigo rico quis constituir Pedro Gondim para condenar meu pai, processar meu pai. E Pedro Gondim tentou demovê-lo da ideia, tal, não conseguiu. O cara foi a Bananeiras, contratou um grande advogado, que era o maior advogado do Brejo. Aí Pedro Gondim disse: olha, eu tentei demover você dessa ideia, você não aceitou, agora já que você tem dinheiro para contratar bom advogado, eu vou advogar de graça para meu amigo pobre. E assim fez, advogou o meu pai e ganhou a causa, e meu pai desde então tornou-se amigo irmão de Pedro Gondim. Não conheci ninguém que meu pai gostasse mais do que Pedro Gondim e Roberto Cavalcante, sem ser aquele meu ex-patrão. O Roberto Cavalcante, meu conterrâneo lá de Serraria, eram os 2 grandes amigos dele.
Então, aí eu fui ser afilhado de Pedro Mundim, mas antes do meu batizado, que seria Osanete, a mãe de Dona Nilda, minha madrinha, ela morreu, ela faleceu. Então minha madrinha passou a ser Sônia. Sônia era uma menininha, uma garotinha, quando foi ser minha madrinha. E eu vim conhecer Sônia, minha madrinha, naquele dia que você esteve em Serraria, no centenário de Pedro Gondim. Eu tirei até fotos com ela na pia batismal. Então, falar de Pedro Gondim para nossa família é tudo. Não tem o que dizer, cara. Tem muita história com Pedro Gondim e meu pai em Serraria. E graças a Deus, Wellington, você, Dona Nilda estava dizendo aqui, Deus tem feito milagres na sua vida, porque você é de boa índole, né? Pode falar, Dona Nilda. O Wellington, como eu disse a você, o Wellington seu Salles era irmão do meu pai, né? E onde meu pai ia, seu Salles ia também. Era uma coisa assim, uma amizade, uma fraterna. Com o Severino Cavalcante também, que é o pai de Erlane Cavalcante, minha amiga, que ainda continuamos amigas e irmãs. Então, é uma história assim muito linda, a história do meu pai, de lealdade, de amizade, de amor, aquelas pessoas que ele queria bem. Enfim, meu pai era incomum. Incomum. O Wellington, e você, tá bem? Como é que tá a sua... Pode falar. Eu vivi um momento em João Pessoa... Pois não. Um momento de gente importante sem ser. Porque eu morava nas Avenidas Coremas, no primeiro governo de Pedro Gondim, eu acho que no primeiro governo. E o resumo da ópera, eu saí nas Coremas ali, eu com 5 anos de idade, peguei a Camila de Holanda e me perdi em João Pessoa. Só que eu era o afilhado de Pedro Gondim, então foi mobilizar o Deus e o diabo. Acho o afilhado do governador de todo jeito. Aí foi polícia, foi rádio Tabajara. E uma figura genial, rapaz. Eu tenho uma fita cassete, na última conversa que eu tive com ele, eu fui almoçar com ele, ele e João Duarte. E eu me lembro que eu disse a ele, o senhor sempre se vestindo bem, né? Não, você está me chamando de vaidoso, né? Eu disse, não. Ele disse, olha, o homem só morre quando perde a vaidade. Não esqueci nunca. Exatamente. Ele era vaidoso. Era muito vaidoso. Meu pai era vaidoso até o fim da vida dele, ele era vaidoso. Ele andava todo arrumado, tudo. Era cheiroso, agora, vaidoso. muito humilde, aquele cabelo dele, que era mundo. todo branquinho, né? Ele cuidava daquele cabelo. Décio, eu não sei se você sabe, Décio, a campanha de Pedro Gondim, hoje se rouba muito para fazer campanha, né? Se vai buscar dinheiro roubado para fazer campanha. Naquele tempo, as pessoas botavam dinheiro dentro dos garrafões, no ponto de 100 réis, para fazer a campanha de Pedro Gondim. O povo que financiava, né? De verdade. O povo sem intermediário. botava dinheiro dentro dos garrafões. O povo bancou a campanha de Pedro Gondim. Verdade. Pois é. Verdade. O Wellington, e a sua saúde, como é que tá? Pra gente encerrar aqui. A sua saúde tá bem? Rapaz, tá maravilhosa. Olha, depois dos 60, eu já sou emotivo por natureza. Depois dos 60 você fica mais. E com esse câncer que eu tive, eu me emociono com muita facilidade. Agora, ontem eu tive ontem eu levei uns exames. Foi o exame que eu estava com mais medo, porque eu estava sentindo uns desconfortos e tal. Eu digo, vai dar uma zebra. E eu comecei a rezar para a zebra não ser muito grande, entendeu? Aí, para você ter uma ideia, eu não tomo remédio para nada, para dormir, para essas coisas, mas para entregar esse exame eu tomei 2 Rivotril, cara. Aí quando eu entreguei a médica, eu disse, doutora, venha devagar, porque eu entro em pânico fácil. Ela disse, eu vou lhe dar uma notícia aqui, tá tudo beleza, não tem câncer, tá tudo zero. Tá tudo zero. Eu vou lhe dispensar de vez, porque o procedimento não é assim. Você vai ter que vir de 3 enfermeiros para eu olhar, fazer revisão, depois passar para 6 meses. Mas a preço de hoje você está novo em folha. Eu digo, puxa vida, cara, maravilha. Olha, eu já venci o alcoolismo, eu sou talhado para luta. Graças a Deus, eu venci o alcoolismo, o tabagismo e o câncer. Não é para qualquer um não, meu filho. Deus seja louvado. Muito obrigado, o Wellington Farias, mais conhecido, eu tenho que falar, o nosso Wellington Fodinha, afilhado de Pedro Gondim. Um abraço. Valeu.
Senadora Nilda Gondim, eu queria agradecer aqui a sua presença. A gente tem que ir a um break comercial. Volte sempre, a senhora tem muita história, tem muito projeto. O seu mandato como deputada federal foi um mandato brilhante. Eu me lembro do seu discurso, porque a senhora tinha todo o direito de ir para a reeleição e seria reeleita. Eu lembro do seu discurso lá no Esporte Clube Cabo Branco, quando a senhora, chorando, olhou para o seu filho e disse: meu filho, o mandato é seu, eu não vou disputar, o meu gabinete é seu, e abriu para Veneziano ser candidato a deputado federal, quando Veneziano deixou de ser candidato a governador. Você tem aquele discurso, eu tinha até a gente vontade, tem gravado, vou arranjar para a senhora. Se você tiver Chica Mota ao seu lado, chorava também. A senhora e Chica abraçadas. Até história, viu? Eu acho que aquele pronunciamento meu foi o mais levado assim, de tanta emoção, de amor, de sentimento, que eu acho que eu jamais vou fazer outro igual. É porque é para filho, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço Estamos honrados. a oportunidade que você está me dando, né? Cumprimentar a Ruth, não é? Que está aqui também, que vai dar a sua parcela de colaboração. E agradeço também toda a equipe que me recebeu com tanto carinho, e com certeza voltaremos brevemente aqui para prestar contas do nosso trabalho. Muito obrigado, estamos honrados. Um abraço, senadora Nilda Gondim.